Olá, tudo bem? Olha, vim fazer esse vídeo diante de uma crescente angústia dos meus clientes com relação ao tempo de duração dos processos de nacionalidade portuguesa. Então, eu vim esclarecer aqui o que vem acontecendo nos últimos anos que, infelizmente, realmente vem dificultado, né, e aumentado os prazos dos processos de nacionalidade portuguesa. Em primeiro lugar, a gente tem que relembrar um pouquinho que desde 2020, final de 2020 mais ou menos, a gente está tendo algumas alterações na lei de nacionalidade que ocasionaram um aumento da procura. Primeiro foi a alteração, né, da parte dos netos, né, que facilitou o processo. Então, muitos netos de portugueses que antes não tinham direito, né, a solicitar, ou que seria muito mais dificultoso solicitar essa nacionalidade, passaram a ter um processo mais simplificado. Depois disso, a gente teve mais uma alteração, que foi sobre a parte dos judeus, né, os descendentes de judeus sefarditas aqui em Portugal, que na verdade, veio uma alteração negativa, mas que causou um desespero muito grande nessas pessoas, né, nesses descendentes, e causou um aumento muito grande na demanda aí por volta de 2023. Somado a isso, o segundo motivo, né, para a gente ter esse aumento de demanda foi que, não sei se vocês repararam, mas mais ou menos de um ano e um pouquinho para cá, Portugal está muito em alta e está saindo muito na mídia. E entre todas essas notícias que saem sobre Portugal na mídia, está saindo muitas notícias sobre a tal da nacionalidade, da cidadania portuguesa. Então o que está acontecendo é que antes muita gente que nem tinha ideia que tinha direito à nacionalidade ou não tinha interesse em buscar essas informações, agora está tendo mais interesse, né? Está tendo uma procura maior. E isso causou um aumento significativo da quantidade de processos. Quando a gente fala significativo, realmente, gente, são milhares de processos a mais do que o previsto. Então a gente teve um aumento de demanda justificado aí, né, por entre outros critérios, esses dois que eu justifiquei. E aí a gente não teve um aumento da oferta, a gente não teve um aumento dos servidores que analisam e que trabalham sobre esses processos de nacionalidade. A gente não tem concurso público em Portugal há muito tempo. A realidade, né, que a gente que está aqui em Portugal, que vê na prática ali nas conservatórias, que são os órgãos responsáveis por analisar os processos de nacionalidade, é que a maior parte dos serventuários que estão ali são serventuários mais velhos, de mais idade, são pessoas que realmente já trabalham ali nos serviços já há bastante tempo. Muitas pessoas tiram licença recorrentemente por saúde, pessoas que, imaginem, mulheres que engravidam, e tem pessoas também que se aposentam, que se retiram. Então, a gente não vê um aumento substancial da quantidade de pessoas que analisam e que trabalham, né, por trás desses processos de nacionalidade. Então a gente teve um aumento de demanda e não tivemos aí um aumento de oferta desse serviço público, que é o que a gente precisa, né, para o processo de nacionalidade ser concluído. E olha, a gente tem percebido que esse aumento não é só na duração dos processos de nacionalidade em si, mas depois que os processos são concluídos, né, tem que ser atribuído o assento de nascimento, por exemplo. A gente tem notado esse aumento de prazo para ser atribuído esse assento de nascimento. Tem outros processos também que a gente faz paralelos ao processo de nacionalidade, como, por exemplo, atualização de estado civil, né, do português, que a gente precisa realizar o processo de atualização desse estado civil e depois a gente precisa que essa atualização seja averbada ali ao assento de nascimento desse português, e isso também tem demorado. Todos os processos que dependem da conservatória têm sofrido esse aumento significativo, não tem jeito. E olha, a gente tem percebido que esse aumento não é só na duração dos processos de nacionalidade em si, mas depois que os processos são concluídos, né, tem que ser atribuído o assento de nascimento, por exemplo. A gente tem notado esse aumento de prazo para ser atribuído esse assento de nascimento. Tem outros processos também que a gente faz paralelos ao processo de nacionalidade, como, por exemplo, a atualização de estado civil, né, do português, que a gente precisa realizar o processo de atualização desse estado civil e depois a gente precisa que essa atualização seja averbada ali ao assento de nascimento desse português. E isso também tem demorado. Todos os processos que dependem da conservatória têm sofrido esse aumento significativo. Não tem jeito. O que a gente pode fazer diante disso, né? E aí, lembrando, a gente está falando desse vídeo aqui hoje, dia 1º de março de 2024. O que a gente pode fazer diante deste aumento de prazo que não tem jeito, já é uma realidade? O que eu sempre falo para as pessoas não deixa para a última hora para solicitar o pedido de nacionalidade. Eu tenho muitas pessoas que estão em contato com o escritório há meses e que não fecham a assessoria por N motivos, né? Porque eu tenho certeza que priorizam outras coisas, por considerar porque nesse momento talvez não esteja com tanta pressa de ter a cidadania, mas aí a pessoa deixa para o momento que ela está com pressa para solicitar.
e depois não tem o que fazer. O que eu garanto, né, eu sempre garanto para todos os meus clientes, é que a nossa atuação do escritório, ela vai ser muito correta, muito célere e muito eficaz para que o processo não tenha nenhum problema, né, e que ele corra da maneira mais perfeita possível. Mas o tempo que ele vai levar dentro da conservatória, que é o órgão responsável por analisar, isso não depende da gente, vai depender sempre da demanda. Uma outra questão que eu quero falar é, né, que as pessoas sempre falam, como é que eu faço para agilizar meu processo? Gente, sendo muito realista, não existe uma forma de agilizar o processo, porque os processos eles são em ordem cronológica. Então, você teria que demonstrar um motivo muito justificável para que você passe na frente de todo mundo, entende? Óbvio, existem casos que sim, a gente consegue fazer isso. Mas na grande maioria, a pessoa simplesmente porque, estou com pressa, isso não é um motivo justificável porque todo mundo está com pressa. Então essa é a minha orientação, é que faça o processo antes de você ter a pressa. E aí sim, as coisas vão dar direitinho.